Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vinícius Berg. Vou estar hoje com meus parceiros aí, o Guilherme Caldas e Giovanni Luque, no STCast, um projeto da Sangue Tricolor, papo de torcedor para torcedor. E o tema de hoje vai ser as consequências da Era Leco, em todos os aspectos, financeiro, gestão, como que vai ficar essa passagem da Era Leco para a Era Júlio Casares. Gi, fala um pouquinho para a gente aí da parte das finanças. Como que foi, né, desde o início até o final deste ano? Berg, Caldas, eu acho que o que é mais importante a gente começar falando, já começar aí pelo que é mais essencial, é a gente dizer que essa foi uma das primeiras e principais metas que o Leco colocou na gestão dele. Então, quando ele assumiu o São Paulo, lá, aí ele assumiu interinamente em 2015, né, quando o Aidar desistiu, o Aidar renunciou, mas aí quando ele foi eleito em 2017, uma das primeiras metas dele foi zerar a dívida do clube. A gente sabe como é muito difícil. Mas, muito mais do que isso, mais do que zerar e tentar zerar, o Leco fez o contrário. Ele aumentou a dívida do São Paulo em coisa aí de quase 400 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o Leco, em 2015, que foi o primeiro ano da administração dele, o São Paulo tinha 284 milhões de reais de dívidas, de prejuízo entre encargos salariais, coisas que não pagou, empréstimo e tal, um monte de coisas. De 2015 até 2019, aqui, que é o que a gente tem, foi para 538 milhões de reais. E hoje a gente sabe que em 2020 está beirando aí os 600 milhões de reais. Isso tudo de dívidas que se relacionam desde pagamento de jogador que não foi feito, até empréstimo, multa que o São Paulo tomou, processo na justiça. Então, na parte financeira, o Leco tentou de alguma forma zerar, ele até conseguiu, a gente pode ver aqui que de 2017 para 2018, o débito caiu cerca de 20 milhões de reais, foi para 334 milhões, sendo que 17 era 353. Mas daí para frente só aumentou. E aí, na parte financeira, isso aí é muito complicado, porque da parte financeira ele traz consigo na parte de vou dar um exemplo aqui para vocês. O São Paulo previu para 2020 gastar 114 milhões de reais com encargos salariais, folha salarial, direito de imagem, salário para jogador. Gastou 20 milhões a mais, 135 milhões de reais. Isso é um belo exemplo de quão falha na parte financeira, agora que é o que a gente está conversando, quão falha foi a gestão do Leco nessa parte financeira. Deixou o clube com dívidas astronômicas e que vai deixar o Casares com muita dificuldade para pagar. A gente sabe que eu não sei se o Casares disse que ele vai tentar gerir isso ao máximo. Zerar é impossível, mas ele vai tentar dar uma baixada nisso para o São Paulo conseguir andar. Senão, daqui a pouco, dá uma cruzeirada aí e a gente fica com sérios problemas por conta de má gestão. E eu acho legal de ressaltar também como o São Paulo é muito ligado, a questão financeira no São Paulo é muito ligada a uma era muito vitoriosa, que é aquela era do Juvenal no começo, em 2005, 6, 7, 8, que foi quando a gente ganhou os nossos maiores títulos na história recente, que o São Paulo era conhecido por ser um time com um ambiente financeiro saudável, um ambiente financeiro bem organizado, e que como isso foi se degringolando ao longo dos anos, desde a gestão do próprio Juvenal, mas piorou muito com a gestão do Leco, e como isso tem muito a ver com o fato de a gente não estar mais ganhando as coisas, não estar mais ganhando como a gente ganhava antes, e como isso interfere no que o torcedor sente mesmo, né? É legal ressaltar como o São Paulo sempre foi um time referência na questão financeira, na questão de organização e planejamento, e como o São Paulo vem se estragando muito nisso, e como a esperança é que o Casares consiga restabelecer e recolocar o São Paulo nesse estado de referência. E E era o que a pensando, gente estava, só para concluir, Berg, o que a gente estava sim, falando aqui há pouco, uma coisa leva a outra. A gente sabe que hoje, um exemplo aí
aí mais palpável que a gente tem, o campeão da Copa do Brasil ganha 54 milhões de reais, só pelo fato de ser campeão. As outras fases é o dinheiro acumulativo. E o São Paulo, o dinheiro dos títulos não entra mais para o São Paulo. Nesse jejum aí de 8 anos, que vem desde antes da era Leco, a gente tem que ser bem verdadeiro nesse ponto, mas o dinheiro que vinha de título, e o torcedor São Paulino se acostumou a ser campeão de tudo, e todas as competições darem dinheiro para o São Paulo, isso não existe mais. São Paulo deixou de ganhar título e com isso teve que precisar ir atrás de outros meios para ganhar dinheiro. Patrocínio, venda de jogador, porque o dinheiro de título não vinha mais. Sim, pensar também nessa parte de venda de jogadores, né, que é muito ligado às finanças do clube, na era que a gente ganhava muitos títulos, né, 2006, 7, 8, 2012, né, a gente não tinha muita venda de jogadores, né, de muitas joias. Se você pensar, a joia, assim, que o Juvenal Juvencio vendeu foi o Lucas Moura, né, pro Tottenham. E agora a gente vendeu muitos jogadores de Cotia, né, que ou poderiam ter sido aproveitados no time principal, mas o Leco preferiu vender, fazer esse dinheiro, né? E a gente não sabe, né, para onde foi esse dinheiro, onde foi investido, que foi ali uma gestão marcada ali por algumas falhas, né? Tanto em outras coisas, mas eu também falo muito nessa parte de venda de jogadores mesmo, né? O que você me fala aí, Caldão, dessa parte de venda de jogadores? Eu acho que também a venda de jogadores é muito ruim para o clube você ser obrigado a vender qualquer jogador que se destaca. Tanto que a gente vê a apreensão da torcida, de todo mundo com o Brenner com o Sara jogando tão bem quanto estão jogando, porque o pessoal até brinca, né, que o Ajax é quase que um cliente fiel do São Paulo. Não pode um cara brilhar no São Paulo que o Ajax já começa a aumentar o olho para cima. Mas eu acho que o que mais ferrou a gestão Leco na questão de venda e compra de jogador é a compra. O Leco compra jogador muito mal. É absurdo você ver o dinheiro que o São Paulo gastou com alguns jogadores que não faz sentido. Não faz sentido o São Paulo ter gastado tanto dinheiro em tanto tempo, nesse tempo da gestão Leco, e não ter ganhado nada. E para mim é muito claro que esse último ano, que é o ano, querendo ou não, em que o São Paulo está mais próximo de ganhar um título, e chegou mais próximo numa Copa do Brasil, agora que foi eliminado, mas chegou mais próximo, é o ano, talvez o primeiro ano em que a diretoria pensou assim: nós vamos montar um time para a gente não sair totalmente sujo daqui. Nós vamos montar um time caro, um time absurdamente caro, para conseguir ganhar um título. E vai ter que vender. Com o Casares, é meio ilusão a gente achar que vai ser esse mesmo time. Tem muito jogador que vai ter que sair, a gente vai ter que vender, inclusive joias da base, como o Brenner, porque o time é caro. É um time caro de se manter, é um time caro de se ter, e é um time que, se vender, vai dar lucro pro São Paulo, ainda que a gente ganhe o brasileiro esse ano. Então, é um problema que afeta o São Paulo, afetou durante muito tempo e ainda vai afetar pro ano que vem. E talvez pro próximo, porque não se resolve uma questão financeira de 600 e tantos milhões, que é a dívida do São Paulo, em um ano, nem 2. E a gente tem exemplos assim, exemplos recentes, pegando a onda do que o Caldas falou, a gente tem, que me vem na cabeça, 3 exemplos recentes, 4. 3 já saíram do São Paulo, não jogam mais pelo São Paulo, e um ainda joga, está lá no elenco, quer ver? Diego Souza veio por 10 milhões de reais do esporte. O São Paulo, na verdade, está até sendo investigada a gestão do Leco, porque foi divulgado que era 10 milhões de reais, mas foi pago 13,5, mais ou menos. Está sendo investigado isso. Diego Souza, Everton Felipe e o Jean, todos eles com valores assim estratosféricos para o futebol deles, o São Paulo pagou. E o Trellis, pelo amor de Deus, tecnicamente falando, o Trellis é muito fraco. E ele veio a muito dinheiro. E o que acontece? É o que os especialistas falam. O São Paulo não está numa situação pior financeira porque vendeu esses atletas. Vendeu Antony, vendeu Luiz Araújo, vendeu David Neres,
vendeu até outros que não são de Cotia, como era o Thiago Mendes lá em 2017, vendeu todos esses caras embora para dar dinheiro para o clube e o clube tentar se manter de alguma forma. Mas o que, que isso representa? Você vende bem, compra mal e mesmo assim não consegue ter títulos, o que você vai fazer da tua vida, da vida do clube assim? Ah, sim, com certeza. E também pensando que a maioria desses jogadores que você colocou como exemplo, praticamente o Diego Souza, ele, né, teve uma continuidade no time, mas depois também caiu de produção. O time não foi campeão naquele ano, né, junto com o Nenê, o Everton, que veio do Flamengo também, né? E também eu trago o número de 2018, onde o São Paulo registrou uma venda de 150 milhões. E assim, e a gente não ganhou nada, entendeu? Jogadores foram embora, jogadores vieram que não foram aproveitados. Você deu exemplo do Trellis. Trellis foi emprestado para o Inter, para outros times, voltou. Hoje é a terceira, quarta opção no banco, tá ali. Foi uma compra. O goleiro Jean teve lá os problemas particulares dele, mas assim, não veio pelo que compraram ele, entendeu? Não sei se sobe na cabeça por vir jogar num clube grande, se tem a responsabilidade fica maior, o jogador tem medo, não consegue. Mas eu acho que também o técnico, a diretoria, que eu falo tipo assim, o técnico, as coisas, tudo, faz essa diferença. Porque vamos supor assim, o Diniz, quando veio, trouxe um jogador só o Luciano. Entendeu? E a gente vê que o São Paulo não precisou de contratações milionárias igual Flamengo, Palmeiras, para estar disputando os vários títulos. Eu acho que também o técnico ajuda muito nessa parte de frear negociações, de falar assim, ó, vamos por assim, oi. Não, pode continuar, só. Não, só terminando com o exemplo, vamos por assim, o Raí chegava, o Raí e o Pássaro falavam assim, ó, Diniz, a gente quer trazer o fulano de tal time, tá jogando super bem. O Diniz vai virar e falar assim, Diniz ou outro técnico, ó, esse jogador não vai entrar no meu time, não é a peça que eu tô precisando. E o técnico vai lá e freia uma negociação que poderia dar certo ou não. Pelo histórico do São Paulo, era mais fácil não dar certo. Então, acho que isso é uma peça que já está se acertando junto ao Diniz, e eu acho que tende a melhorar muito com o Júlio Casares, com o novo gestor de futebol do São Paulo, e com até o Muricy também fazendo essa ponte e dando ideias. Então, essa questão de que na gestão, né, do Diniz não teve nenhuma contratação milionária, ela é verdade, mas eu acho ela meio complicada. Eu discordo um pouco dela, porque sim, realmente isso é fato. Na gestão do Diniz, a única contratação, e nem foi contratação, foi troca do São Paulo, foi o Luciano pelo Everton. Porém, no ano passado, no ano passado não, no ano retrasado, a gente contratou só Daniel Alves e o Juan Fran, por exemplo. Assim, eu digo só como você imaginar o preço desses dois como exemplo. Então, assim, eu entendo o que você quer dizer e realmente concordo, mas o São Paulo também fez contratações meio absurdas. Tipo, se a gente for analisar a situação financeira do São Paulo nos últimos anos e as contratações que o São Paulo faz, o Daniel Alves era cotado para ir para o Flamengo, que era um time que, assim, o que se fala do Flamengo é o Flamengo tá rico, o Flamengo não tem problema financeiro. Enquanto o São Paulo, se fala na dívida do São Paulo toda hora. E aí quem contrata o Daniel Alves é o São Paulo, o Pato, o próprio Pablo. São muitos jogadores que a gente for ver, a não ser o Daniel Alves, que agora tá um pouco, tá melhorando, tá jogando tudo que pode pelo time, e o próprio Juan também. Meu, Pato, Pablo, no, coisa mais recente, 2019, é um absurdo o que o São Paulo gastou. E são contratações muito caras, são contratações milionárias e que foram pouco usadas. O Pablo até, perdão, o Pato até foi usado no começo do ano, mas perdemos pro Mirassol, o Pato virou bode expiatório para tudo, virou como se fosse ele o culpado, saiu do time e desde então foi embora e só causou problema pro São Paulo. Então, assim, claro que o Diniz ajudou, claro que o próprio feeling do Diniz de querer o Luciano no lugar do Everton é uma coisa que a gente não pode negar que foi muito importante. O Luciano é, para mim, hoje um dos jogadores mais importantes do São Paulo.
pelo fato do São Paulo tá disputando o que tá disputando. Só que teve bastante, eu acho que teve bastante contratação milionária, sim. Eu acho que esse time é um time muito caro, é um time muito feito para ser campeão. E se não fosse, se não estivesse disputando, ia ser um absurdo. Tanto que, assim, as eliminações do Diniz no começo do ano foram uma coisa que, particularmente para mim, me deixaram muito indignados com o São Paulo, que tipo, pô, Daniel Alves, Juanfran, Pablo, Pato, Vitor Bueno, Tietê, jogadores caros, jogadores com nome, jogadores que, assim, por mais que não sejam nenhum Messi da vida, são caras que têm história, tem alguma história no futebol. O Pablo um pouco menos, mas todos esses caras, tipo, já jogaram em outros times, já se destacaram em outros times, o São Paulo não pagou nada barato por eles. E ser eliminado por Mirassol é o tipo de coisa que, assim, não dá pra gente entender exatamente o porquê isso aconteceu. Mas, enfim, a minha questão é, o time do São Paulo esse ano é um time muito bom, é um time muito bem montado. Mas... E é um time muito caro. E eu tenho certeza que ele vai ter que ser desmontado, porque isso certamente causou um rombo financeiro ainda maior pro clube. Essa é a minha questão. Tipo, eu não sei se esse time agora tá assim só por causa do Diniz. É um time muito caro também. É um time que, por mais que agora esteja rendendo, cai no mesmo esquema de outros jogadores que o Leco comprou caros pra caramba, só que não renderam. Se esse time não ganhasse nenhum título, ou não vir a ganhar nenhum título, não vier a ganhar nenhum título, é complicado, vai cair no mais do mesmo. O São Paulo paga caro e paga caro depois porque não ganha nada. Não, sim, concordo plenamente. E para completar, uma coisa que, tipo assim, eu vejo muito pessoal falando é, às vezes, o fator torcedor. Torcedor, vê a notícia de que o São Paulo tá interessado no Pato. Aí vai lá, faz coisa pro Pato voltar, volta, depois o jogador vai mal, não rende, vai lá, o famoso esculachar o jogador na rede social. Beleza, a gente aprendeu recentemente com o Luciano, entendeu? Beleza, o Everton tava lá encostado, não tava rendendo mais o que o São Paulo gostaria dele, né? O torcedor queria ver. Aí naquela contratação e naquela troca com o Grêmio, a maioria dos torcedores, até eu mesmo não vou mentir, falei assim, pô, mas o Luciano, reserva do Diego Souza, que o São Paulo gastou muita grana nele, o jogador não vai vir fazer nada aqui, e a gente se surpreendeu, entendeu? Eu acho que isso tende a melhorar cada vez mais, mas a gente tem um histórico ainda muito ruim, né, cara? Muito gasto, muito jogador falando que é torcedor do time e vem e não joga, que era inspirado em tal jogo. Eu acho isso, não sei, sinceramente. Gi, tem alguma coisa a completar nessa parte de Não, jogadores, de venda? o grande ponto que você falou aí é realmente o que vem a reboque do que você está contratando. O que você precisa, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo investiu pra caramba. O Flamengo investiu em jogador, investiu em comissão técnica, fez um monte de coisa e aí ganhou título. Ano passado ganhou tudo. São Paulo investe um monte de gente, paga caro em técnico, paga caro em jogador, contrata e tal, e aí? O título não vem. O Flamengo, esse ano aqui, a gente consegue ver que está sofrendo com isso também. O Flamengo teve prejuízos aí, é que a saúde financeira do Flamengo era bem melhor que a do São Paulo e de todos os outros times do Brasil. Mas o Flamengo teve muitos prejuízos. Por quê? Continuou investindo, contratou e vai contratar o Pedro, por exemplo, caríssimo. E o Flamengo não vai ganhar nenhum título. A gente torce, São Paulino que é, para que o Flamengo não ganhe o brasileiro. Mas Libertadores não vai ganhar, a Copa do Brasil não vai ganhar, porque já foi eliminado. Ganhou o Campeonato Carioca. E a Supercopa, a Copa dos Campeões lá, que reuniu o Flamengo e o Atlético Paranaense. Ainda com o Jorge Jesus. Mas e daí? E depois disso? O que te remete? Remete quando você contrata um cara grande, contrata um jogador grande, você espera que o cara resolva. Não é o cara resolver sozinho, o cara tem que resolver com o time. Então você tem que contratar um time bom para ele também, um técnico bom para isso. Mas a hora que você contrata, que você gasta tudo isso, você espera que o time ganhe. E o São Paulo não ganha.
Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Não, concordo, Gi. E pegando esse embalo de contratação, né, que a gente está falando, fazer uma mesma pergunta que os próprios jornalistas fazem para os jogadores quando chegam no São Paulo. Vou fazer essa para o Caldas. Muitos jornalistas falam assim, que nem na época do Volpe. Mas se está chegando no São Paulo, tem o peso de substituir o Rogério e dos não títulos. Será que o Júlio Casares começa com uma pressão nessa próxima gestão, com tudo que vem do Leco já e de anteriores mesmo, finança, venda, compra? O que você acha dessa parte, Caldas? Vai ter essa pressão ou ele está conseguindo manter bem ali com as entrevistas, que a gente já percebeu que ele é um presidente bem participativo nas redes sociais, né? Entrevistas, tá, tipo, nesses primeiros jogos, assim, tá indo, né, com os jogadores. O que você acha? Eu acho que isso aí acaba caindo em 2 pontos. Primeiro que eu acho que, assim, o primeiro é que tem uma pressão, sem dúvida, em tudo que chega no São Paulo, porque o São Paulo é um gigante, o São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil e não ganha há muito tempo. O time na fila, historicamente, tem um peso enorme em jogador, em treinador, em presidente, em diretor. E outra questão que cai muito é a questão financeira, como a gente estava falando. Então o Casares é um cara que, por exemplo, se o São Paulo, Deus nos livre, não ganhar o Brasileiro esse ano, é o 9º ano do São Paulo sem um título, se a gente for contar a Sul-Americana em 2012. E num ano em que o São Paulo vai ter que vender gente, o São Paulo vai ter que conseguir dinheiro, porque senão o São Paulo quebra. O São Paulo dá uma cruzeirada. Que também não adianta nada você ficar ganhando Copa do Brasil e depois cair pra Série B e até pra Série C, talvez, né? Mas... E outra questão, a questão do Casares em si, é que ele é um cara muito marqueteiro. Ele é um homem do marketing, ele era diretor de marketing do São Paulo em outra gestão, não me lembro agora quem era o presidente à época. E ele sabe muito bem como mostrar para a torcida, mostrar para o público o que está acontecendo. Uma coisa que o Leco nunca soube. Então eu acho que a pressão em si, a pressão real de que, tipo, São Paulo não ganha muito tempo, uma pressão meio interna, eu acho que ele vai ter. Mas essa pressão da torcida, eu acho que ele é um cara que vai saber lidar muito melhor do que o Leco. Porque o Leco, assim, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, a gente quase não viu o Leco. Ele pegou Raí, o Lugano e na época o Ricardo Rocha, e usou como escudo, e aí foi saindo o Ricardo Rocha, agora saiu o Lugano, mais recentemente saiu o Lugano, agora sobrou só o Raí, e agora o São Paulo tá conseguindo alguma coisa. Então acho que assim, tem essa pressão, mas eu acho que esse negócio do Casares ir lá no vestiário, ir no estádio, ir no campo, é uma coisa meio à la Juvenal que pagava bicho pros jogadores no vestiário, né? Era um cara muito, muito folclórico do futebol e tal. Eu acho que isso acaba aproximando mais a torcida do cara e diminuindo um pouco essa pressão da torcida, de falar que o cara não é vagabundo, não tá fazendo nada, que nem falavam do Leco, não sem uma dose de razão, porque o Leco realmente fez muita coisa errada, atrapalhou muito o São Paulo nesses anos. Então eu acho que basicamente é isso. Tem a pressão, que é uma pressão normal, que tem a complicação a mais do fato do São Paulo estar com um rombo financeiro, estar com um problema financeiro, tendo que ganhar, mas eu acho que o Casares tem capacidade de administrar isso, pelo menos publicamente, para a torcida e etc, porque é um cara muito que gosta de aparecer, que gosta de mostrar. Afinal de contas, ele é um cara do marketing, ele é um cara que de marketing ele entende. Sim, sim. E só completando esse seu raciocínio, né? Para a galera também que lembra ou não lembra, o Júlio Casares, ele era da era Juvenal Juvencio. Ele foi daquela época da LG, da Sempre Toshiba, tanto que ele vai trazer para o São Paulo esse mesmo pessoal de novo, entendeu? Ele é do marketing onde vendia muita camisa do Rogério Ceni, era, né, vários modelos, tinha, tanto pelo Rogério Ceni ser um ídolo, né, mas ele que se consagrou naquela época do marketing do Rogério Ceni. Se eu não me engano, ele foi até mais um pouco do Juvenal, eu não tenho o ano exatamente, mas eu sei que ele chegou à vice-presidência junto com o Miguel Aidar, o que depois, né, teve impeachment e depois veio o Leco.
mas só para o pessoal saber, ele foi um dos principais marqueteiros, como você disse, do São Paulo, né, nessa última década aí. Gi, queria falar alguma coisa sobre essa... O que você acha, se vai passar essa pressão, completar com alguma informação? Eu acho que o que a gente tem de informação, como o Caldas falou, e o que a gente pode pegar de redes sociais, é que o Casares, ele é. E aí eu não sei, para a galera depois discutir com a gente nas redes sociais, eu não sei até que ponto isso é bom, porque o Casares, ele é extremamente participativo. Ele está em todos, ele está em todos os jogos, dentro e fora de casa. Ele vai com a delegação, ele viaja para cima, para baixo, faz tudo o que ele faz, e ele é extremamente participativo. As respostas são boas, a coletiva de imprensa dele é muito boa. É legal ele tá lá dentro, mas e a hora? Porque jogador é um bicho complicado, cara. Jogador é um bicho que você nunca sabe quando tá bom para ele. E se o jogador ficar bravo com o presidente lá, ele não vai ter coragem de chegar a falar no presidente. Mas enfim, tirando desse ponto, a pressão que vem, a pressão continua. A pressão ser São Paulino é conviver hoje em dia com pressões. Torcer para o São Paulo é conviver com pressão de torcida, é conviver com pressão, dos outros. Eu digo, ser São Paulino, defender as cores do São Paulo, ser jogador do São Paulo hoje. Sentir pressão de torcida, sentir pressão de patrocinador, pressão da imprensa para ganhar título. Porque você vai ver que praticamente não existe pressão. Existe pressão da imprensa, por exemplo, com o Flamengo, tal, que não estava dando certo com o Domi. Existe pressão na imprensa do Corinthians que não estava dando certo com o Thiago Nunes. Mas você vê, o Corinthians joga mal com o Wagner Mancini. Não é legal de assistir o jogo do Corinthians. É eficiente, é competitivo. Não vai ganhar título com o Mancini? Agora não vai, tá longe de ganhar. Mas não tem pressão em cima deles. Porque eles têm uma sequência de títulos, têm ganho títulos, os torcedores eles estão acostumados a ganhar, estão tranquilo, dá para zoar o torcedor rival, e o São Paulino não. O São Paulino só vai sair desse ambiente quando ganhar título. E aí é o que a gente espera, Vai ter que conviver com pressão. Assumir a presidência do São Paulo é assumir a pressão. E aí o que o Casares tem que fazer é saber conviver com ela. E falando em tanta pressão, acho que a maior de todas, né, é a famosa pressão dos títulos, né? A gente vê aí mais de 8 anos sem um título de expressão, né? O pessoal até brinca, ganhamos lá a Eusébio Cup, depois a Florida Cup, mas título mesmo, né? O último em 2012, último jogo do Lucas no Morumbi, emblemático. Será que o Júlio vai saber comandar bem essa pressão? O elenco, será que depois de várias feridas, será que agora está se curando? Teve eliminação anterior agora pro Grêmio? Teve, mas você sente um time melhor, um time mais aguerrido. Você assiste hoje o jogo do São Paulo, você assiste com gosto, não assiste igual até no passado, nos anos anteriores, que falaram assim, se ganhar tá bom. Você já ia meio com aquele pensamento de derrota, que o time não ia jogar bem, não ia apresentar um bom futebol. E hoje é gostoso você assistir. Você acha que o Gi, né? O Gi ou o Caldo, tanto faz aí. Vocês acham que o elenco tá fechado mesmo em acabar com isso? Demonstrar esse amor pela camisa mesmo? Você acha que a gente vai terminar com esse jejum? E como o Júlio tem que falar, tem que apresentar para os torcedores? Eu acho que a pressão é inevitável, a pressão vai ter em qualquer um que entrar no São Paulo, qualquer jogador ou qualquer diretor, que nem o Di estava falando. Mas uma questão principal desse time do Diniz esse ano muita gente falou assim, agora que o São Paulo ganhou quando o São Paulo ganhou de 4-1 do Flamengo. Esse jogo foi o que me iludiu, que me fez achar que esse ano vai dar alguma coisa e tal. Sinceramente, o jogo que me fez confiar real que esse ano pode vir título foi o jogo contra o Fluminense. Que nós não jogamos bem, não jogou tudo que o São Paulo joga, não estou dizendo que jogou mal. Mas o São Paulo não jogou todo com todo o seu potencial.
encarou um time raçudo, um time pesado, um time que não é um time tão propositivo quanto o Atlético Mineiro ou quanto um Flamengo, é um time que sabe administrar resultado como o Grêmio sabe também, e mesmo assim conseguiu ir lá fazer 2 gols, fazer 2-1 e sair com os 3 pontos. Sair com os 3 pontos. Esse foi um jogo que me deu esperança de título, porque o elenco parece estar amadurecendo. Não sei se foi só uma impressão, porque perdemos para o Grêmio logo depois, mas enfim, eu acho que esse amadurecimento do elenco é uma coisa bem importante, até porque tem muita molecada, tem muito jogador novo, e essa pressão com um elenco pouco amadurecido, além de jovem, é meio complicada. Agora, a questão da pressão pelos títulos, a falta de títulos, eu tava vendo um comentário recentemente de que, assim, o cara que joga no São Paulo é profissional. O cara que joga, a não ser o Reinaldo, quase nenhum desses jogadores do time titular do São Paulo estão lá há anos sentindo, perdendo a título atrás de título, que nem como a gente que torce tá sentindo perder. Então, ainda que essa pressão exista, é impossível você falar que não existe, porque claro que existe, mas eu acho que os caras têm que saber vencer isso aí. Pô, você ganha dinheiro pra caramba por mês, você é defensor de um clube profissional, você não é torcedor, não é como era há décadas atrás, como por exemplo, inclusive nesse comentário que eu tava vendo, não me lembro quem foi que fez, citou o exemplo do Corinthians, quando ficou na fila 20 e tantos anos, na década de 70, quando o Corinthians, nessa época do Corinthians, os jogadores do Corinthians torciam pro Corinthians, e mesmo o São Paulo no passado. Os caras que defendiam, que usavam a camisa do São Paulo, defendiam o São Paulo porque torciam pro São Paulo. Mas agora eu acho que esses caras, quem? Daniel Alves, o próprio Luciano, o Reinaldo menos, porque o Reinaldo é um cara que é do São Paulo há bastante tempo, mas o Volpi, Arboleda, Bruno Alves, enfim, esses jogadores, o próprio Juanfran, jogadores maiores do São Paulo, tem que saber lidar com a pressão, tem que aprender a lidar com essa pressão e tem que vencê-la. Tem que vencer porque o São Paulo precisa ganhar. Porque o São Paulo é enorme, né, cara? A gente não pode esquecer que o São Paulo é enorme. E muita gente esqueceu isso, né? Acho que foi o Berg que estava dizendo agora há pouco sobre como. Não, era o Gi, como não tem tanta pressão da imprensa em cima do São Paulo. Isso é um sinal de como o São Paulo veio se apequenando ultimamente, nos últimos anos. Como é bom ver o São Paulo voltar a incomodar. Como é bom ver flamenguista com raiva da gente. É bom, cara. É legal você ver flamenguista enchendo o saco porque a gente foi eliminado pelo Grêmio. A gente meteu 9 gols em 3 jogos nesses caras. Eles estão com raiva da gente. O São Paulo voltou a ser um time que incomoda, que incomoda, um time que atrapalha, que machuca outros times, que a gente não era há um bom tempo. E eu acho que isso acaba não diminuindo a pressão, porque a pressão é título, enquanto não levantar caneco, não vai acabar a pressão, mas mostra que o São Paulo está voltando a ser o que um dia foi. Então eu acho que se ganhar o Brasileiro agora, ainda que com dificuldades financeiras e com outros percalços, eu acho que pode ser o início de uma era bastante boa para o São Paulo, se a gente ganhar o Brasileiro agora. Tirando esse peso de quase 10 anos sem título, 12 anos sem um título brasileiro, e o único título foi aquela Sul-Americana que muita gente zoou de ter sido pela metade, etc. Eu acho que São Paulo pode entrar numa era bastante vitoriosa depois de ganhar o Brasileiro. Caldão, eu concordo completamente com o que você diz e acho que sim, a grande questão é que o jejum de títulos não vem da era Leco, né? A gente fala aqui, o jejum começou lá em 2012, 3 anos antes do Leco entrar. Mas esse jejum ficou cada vez maior com o passar dos anos, especialmente porque na gestão Leco, o São Paulo teve 14 eliminações, e eliminações para pequenos, para grandes, mas eliminações. São 24 no total desde o último título, mas são 14 na gestão do Leco. Isso aí é extremamente prejudicial para um torcedor, para um presidente, para um clube do tamanho de São Paulo. O Casares entrou dizendo
que ele quer ganhar títulos, e títulos são muito importantes, mas o título não vai ser justificativa para ele estragar o caixa do São Paulo, não vai ser justificativa para ele fazer loucuras financeiras. Ele vai tentar, pelo menos, né, ser um cara austero nas finanças, na gestão do clube. Isso aí, com certeza, a gente tem total capacidade de ser campeão. E aí, naquele negócio de pressão que a gente fala, diminuir e tirar a pressão do que vem a gestão do Júlio Casares. Então, se ele já entra pressionado, ganhar um título no começo vai ser maravilhoso para ele. É isso aí. Bom, foi o papo de hoje aí, falando um pouco mais sobre a Era Leco, né? Como que foi toda a gestão dele. Espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Esse foi o primeiro STCast da Sangue Tricolor. Queria convidar vocês para se inscrever no nosso canal, a gente está começando. Compartilha com os amigos e deixe seu like também. E comente sugestões de temas para o nosso STCast, sugestões de outras coisas para a gente fazer aqui no YouTube também para vocês, tá bom? Forte abraço aí. Obrigado, Caldão. Obrigado, Gi. E até a próxima. Valeu! Valeu.